Falando à coluna social da Folha, a Frente Parlamentar Brasil-China na Câmara, representada pelo líder, o deputado Fausto Pinato, avaliou que, abro aspas, qualquer governo sério demitiria imediatamente o ministro fanfarrão chamado Paulo Guedes, após o comandante da economia afirmar, sem saber que estava sendo gravado, que o vírus chinês, ou melhor, que o chinês inventou o vírus. Essa foi a frase na íntegra da Covid-19. E completou o Pinato, sempre que o ministro não consegue cumprir o prometido ao povo brasileiro para desviar a atenção do seu fracasso, copia uma das narrativas cretinas dos bolsonaristas terraplanistas. A Frente Parlamentar Brasil-China foi a que mais pressionou pela saída do Itamaraty do chanceler Ernesto Araújo. A alegação era que ele atrapalhava a importação de insumos para a produção de vacinas no Brasil. Guilherme Fiuza, começa essa pra gente? Não, vou dizer rapidamente, a China é suspeita nessa pandemia e quem defende a China durante essa pandemia é suspeito também. É só isso que eu tenho a dizer. A China é suspeita porque a gente sabe. Ela omitiu, barrou informações, escondeu um vírus que se disseminou e provocou uma tragédia mundial. É ou não é suspeita? Eu quero perguntar o seguinte, até hoje não se sabe a origem exatamente desse vírus, né? Onde estarão o compliance, né? A China é a coqueluche do moderno capitalismo. Onde está o compliance para se averiguar a situação nos laboratórios, ou mesmo nos mercados, mas vamos pensar nos laboratórios, né? Para que outro vírus não escape, né? Porque a gente sabe, e a gente tem toda a autoridade para dizer que sabe, que se escapa um vírus na China, tudo pode acontecer, inclusive uma pandemia, como nós acabamos de ver. Aí eu pergunto, o mundo está seguro sabendo que pode escapar um outro vírus da China? Não, porque a China é uma ditadura. E sendo uma ditadura, a China não permite compliance, não permite que ninguém meta o bedelho lá dentro. Não existe transparência, não existe respeito aos direitos humanos, não existe democracia. Então, cada defensor desse regime ditatorial é um suspeito por natureza, principalmente após essa tragédia. O ministro Paulo Guedes não fez essa declaração publicamente, ele não pretendeu dizer isso ao público, mas ele está coberto de razão na premissa dele, até prova em contrário. A ditadura chinesa é a autora da pandemia. Ou quem há de negar isso? Eu acho o contrário. Eu acho que todos os representantes de um regime que é obscurantista e, portanto, tem métodos obscurantistas de fazer política, estão automaticamente sob suspeita. Aliás, eu quero ver se essa CPI que está aí, será que ela vai começar a investigar lobby? Eu queria ver se ela vai investigar lobby, porque vieram umas diretrizes lá da China, não vieram? Junto com a OMS, fecha tudo. Então, quem é que está nesse bolso? Quem é que está nesse pacote? Talvez ninguém, mas eu gostaria de ver essa investigação. Para mim, todo representante do regime ditatorial e obscurantista chinês, suspeito na pandemia, é, por natureza, um suspeito. E o Augusto Nunes, achou que o deputado Pinato pegou um pouquinho pesado nos comentários com relação ao ministro da Economia, Augusto? Olha, até aproveito para dizer por que eu disse que aqui eu sou feliz, né? Primeiro que eu não permito que esses protetores de bandidos também me tirem a alegria de viver, né? Não dou a eles esse prazer. Segundo, eu posso aqui dizer o que eles odeiam ouvir. Como eu digo agora, em campo tudo, eu endosso tudo que disse o Guilherme. Eles são gigolôs de ditadura, dessa ditadura obscena, né, que governa, submete o povo chinês, que também está na hora de começar a protestar por alguma coisa. Agora é o seguinte, digamos que ele tivesse falado em público, o ministro Paulo Guedes, disse alguma novidade? É vírus chinês, sim. Eles não chamam a variante que surgiu aqui de variante de Manaus? E a gente, variante brasileira. No exterior eles não falam Manaus. E o vírus que surgiu na China não é chinês? Então vou falar de novo, é vírus chinês, sim. Agora, qual é o problema?
Paulo Guedes ter dito isso. Eles ficam bravos porque eles estão defendendo a ditadura chinesa. A China escondeu o vírus primeiro e fez com aquelas medidas radicais que só a ditadura pode tomar. Ele fez com que o vírus ficasse ali na região em que ele surgiu. Não foi para as outras, mas permitiu que ele fosse exportado para o resto do mundo. Então é chinês, sim, sem nenhum problema. Agora é o seguinte, o Paulo Guedes pode dizer isso e eles vão querer o quê? Vão atender ao que manda fazer o embaixador da China, que é um cafajeste a serviço do regime chinês. Agora, não falta bancada para quase tudo no Congresso. Surgiu agora a bancada da China. Aí não dá, né? 7h17 da noite. Ana Paula Henke, a gente quer ouvir você também, é claro, sobre o assunto. Deixa eu só repetir aqui uma das falas do deputado Pinato. Qualquer governo sério demitiria imediatamente o ministro fanfarrão chamado Paulo Guedes, Ana. 3 minutos para você. Adriana, esse tipo de parlamentar é totalmente desnecessário e inútil. A verdade é essa, a palavra para esse tipo de parlamentar é inutilidade. Um parlamentar que usa esse tipo fala com o nosso ministro da Economia dessa maneira e também usa esses jargões aí da militância, terraplanista, negacionista. Isso tudo aí dá uma preguiça danada, não acrescenta absolutamente nada para o debate intelectualmente honesto, né? Se é que esse tipo de parlamentar tem algum intelecto. Agora, Adriana, vamos colocar os pingos nos is, como o Augusto e o Fiuza fizeram. É uma ditadura. A China é uma ditadura. Repitam comigo 5 vezes todo dia de manhã. A China é uma ditadura. A gente vai para o campo econômico, manipulação da moeda, a gente nunca sabe economicamente o que está acontecendo dentro, né, da China. Nós vamos para o campo aí dos direitos humanos. Há um silêncio absoluto por parte da imprensa, da velha imprensa aí vendida e de joelhos também para a ditadura chinesa em relação aos muçulmanos uigures que estão em campos de concentração na China. A gente vai aí para o campo da propriedade intelectual. Chineses estão sendo presos aqui nos Estados Unidos pelo roubo de propriedades intelectuais dentro da UCLA, dentro de Stanford, dentro da polícia de Nova York, e absolutamente a gente não vê nada sendo falado sobre isso pela bancada da China, pelos parlamentares aí que têm relações, né, com a China. A gente vai para o campo do meio ambiente, Adriana. Os rios mais poluídos do mundo estão na China e são eles que hoje colocam aí, depositam dejetos tóxicos nos oceanos, no mundo. Os oceanos, voltando para aquela nossa aula da 5ª série, os oceanos que são, na verdade, os pulmões do mundo e não a Amazônia, como muita gente aí prega. Então, Adriana, a gente vê que a narrativa que empurram aí é de um país livre, de um país capitalista, de um país... A gente pode discutir as relações comerciais com a China, mas a verdade é que a China é uma ditadura, o Partido Comunista Chinês, PCC, e é isso que a gente sempre tem que lembrar para esse tipo de parlamentar aí que vem com essas ladainhas inúteis de fanfarrão e terraplanista.